Boa tarde, galera. Estamos aqui para gravar mais esse vídeo. Vocês do terceiro ano da escola Dom Luiz de Brito. Nosso abraço. Espero que estejam todos bem. Pois bem, o meu desejo de gravar esse vídeo é porque nas duas últimas semanas a gente trabalhando com relação à posição relativa entre duas circunferências e a participação foi muito pequena. Praticamente ninguém fez essas atividades, então assim eu me senti chamado a gravar mais um vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês, para que vocês possam realmente fazer as atividades, que é o objetivo quando a gente passa, né? O outro vídeo que nós gravamos, que está no nosso canal no YouTube, falava como é que a gente, a partir de uma equação geral ou uma equação reduzida, nós encontrávamos o centro e o raio de uma circunferência. E esses dois aspectos, o centro e o raio, eles são fundamentais quando a gente analisa duas circunferências, para que a gente determine a posição entre elas, se elas são disjuntas, interna ou externa, se elas são tangentes, interno ou interno, ou se elas são secantes. Pois bem, na atividade da semana passada, a questão P25, pedia justamente isso, e ontem, quando eu mandei o gabarito para vocês, eu mandei só a foto se ela era secante, se ela era tangente, mas eu não resolvi, não fiz destrinchando o porquê dela ser secante, o porquê dela ser tangente interna ou tangente externa. E eu estou gravando esse vídeo justamente para trazer essas informações para vocês. Pois bem, a letra A, vocês têm essas duas circunferências que eu chamei de lambda 1 e lambda 2, e o primeiro aspecto, quando a gente vai analisar se as duas circunferências, qual a posição relativa entre elas, é o centro e o raio de cada uma delas. Essa primeira e essa segunda aqui, olha, a primeira, lambda 1, tem centro 6, 1, raio igual a 1. A segunda, lambda 2, tem centro 0, 1, raio igual a 5. Quando a gente pega e calculo a distância entre esses centros, eu vou chegar a distância igual a 6. Se eu pegar os valores dos raios, pessoal, e somar o raio 1 com o raio 2, vai dar 1 mais 5 igual a 6. Percebam que a distância entre os centros, ponto 61, ponto 01, a distância entre essas coordenadas, entre esses centros, esses dois pontos, vai me dar 6. A soma dos raios também me dá 6. Quando isso acontece, eu tenho esse caso aqui, que vocês têm na página 131 do livro de vocês, ó. Quando a distância é igual à soma dos raios, elas são tangentes externas ou tangentes exteriores, ok? Se elas são tangentes, existe um ponto de tangência. Em algumas questões da semana anterior, vinha pedindo isso, que você determinasse o ponto de tangência. E como é que a gente calcula esse ponto de tangência? Igualando as circunferências. Essa equação igualando a essa aqui. Está aqui para vocês verem. Quando a gente iguala, percebam que eu eliminei os termos semelhantes que estão dos dois lados da igualdade, ó, x ao quadrado, y ao quadrado e menos 2y também. Sobrou 12x mais 36 igual a menos 24, menos 12x, x igual a 5. Quando eu pego esse valor de x igual a 5 e lanço em qualquer uma das duas equações, eu vou encontrar o valor de y. Cheguei aqui nessa equação do segundo grau. Como vocês sabem, o termo c é menos c sobre a, ou seja, o produto das raízes, né? E o termo b é a soma das raízes dividido por a. Como a é 1, veja, qual o valor que somado dá 2 e multiplicado dá 1? 1. Ou seja, eu tenho delta igual a 0, apenas uma raiz, que é y igual a 1. Ou seja, o meu ponto de tangência é x igual a 5 e y igual a 1. Ok, pessoal? Na letra B, vocês tinham essas duas outras equações da circunferência. Volto a lembrar, fundamental, o raio e o centro. Os raios e o centro. Centro da primeira, 5, 4. Centro da segunda, 6, 5. Raio da primeira, 3. Raio da segunda, 1. Calculando a distância entre os centros, eu vou chegar em raiz de 2. Somando os raios, eu tenho 4. Módulo da diferença dos raios, 2.
Percebam que raiz de 2 é menor do que 2, menor do que a diferença, certo? Raiz de 2 dá aproximadamente 1,4, como vocês bem sabem. Então, o que é que acontece? Eu chego nesse caso aqui, ó. A distância entre os centros ela é maior do que zero, só que ela é menor do que a diferença entre os raios. Quando isso acontece, elas são disjuntas interiores, conforme vocês têm no livro de vocês, na página 131, volto a lembrar, ó, disjuntas exteriores, tá? Tá aqui, ó. Distância entre o centro menor do que a diferença entre os raios. Tá joia, pessoal? Pois bem, dando prosseguimento, letra C. Essas duas circunferências, vamos lá. Centro, 3 menos 4, raio igual a 5. A segunda, centro, 3, 7, raio igual a raiz de 58, que é aproximadamente 7,6, para a gente trabalhar só com uma casa decimal. Quando a gente calcula a distância entre esses dois centros, vai dar 11, tá? Eu não preciso calcular aqui, porque já mostrei para vocês lá na aula anterior. Qualquer dúvida, vocês procuram lá como é que a gente calcula tanto a distância entre dois pontos, como também como a gente encontra o centro e o raio de uma circunferência. Pois bem, quando a gente soma R1 com R2, dá aproximadamente 12,6. Quando a gente faz a diferença entre eles, o módulo dá aproximadamente 2,6. Percebam que o valor 11, a distância entre os centros, ele é maior do que 2,6 e é menor do que 12,6. Ou seja, ele obedece a essa condição aqui, ó. A distância entre os centros é maior do que a diferença entre os raios, o módulo da diferença entre os raios, né? Dos raios, melhor dizendo, e é menor do que a soma desses raios. Maior do que o módulo da diferença e menor do que a soma. Quando isso acontece, elas são secantes, conforme está aqui, ó, livro de vocês, página 131, quando elas são secantes. Ó. Distância é maior do que o módulo da diferença dos raios e menor do que a soma. Beleza, galera? Como elas são secantes, existem pontos em comum. Elas se tocam em 2 pontos. Como é que eu encontro isso? Porque tem questões que pedem. Basta que a gente iguale. Da mesma forma quando elas são tangentes. Quando a gente iguala, eliminando aqui os termos semelhantes, eu fico com 8y igual a menos 14y, 22y igual a 0, ou seja, o meu y é igual a 0. Pegando o y igual a 0 e substituindo em qualquer uma das duas, eu vou encontrar x, certo? O valor de x. Cheguei numa equação incompleta, equação do segundo grau incompleta, em que uma das raízes é 0 e a outra vai dar 6. Para que uma multiplicação dê 0, como vocês bem sabem, um dos produtos tem que ser igual a 0. Isso aqui a gente faz igual a 0, x menos 6 igual a 0. Acho o valor de x igual a 6. Ou seja, meus pontos de onde elas se tocam, onde as duas têm o mesmo valor, é 0, 0, a origem dos eixos, e o ponto 6, 0, que eu chamei de P1 e P2. Beleza, galera? Letra D. Vocês tinham essas duas equações aqui, essas duas circunferências. Chegamos aqui, ó. Centro 0, 0, raio 8 da primeira, centro 4, 0, raio igual a 4. Distância entre esses centros vai me dar um valor 4. Quando eu somo os raios, eu tenho 12. Quando eu faço a diferença entre os raios, eu tenho 4. Consequentemente, percebam que a distância é 4 e a diferença entre os raios é 4. Obedece a essa condição aqui. A distância entre o centro 1 e o centro 2 é igual ao módulo da diferença entre os raios. Quando isso acontece, essas duas circunferências são tidas como tangentes interiores. Olha, como vocês podem ver aqui, tangentes internas. A distância entre os centros igual à diferença entre os raios. Está lá na página 131 do livro de vocês, esse detalhezinho aqui, esse boxezinho com esse resumo, tá? Para a gente finalizar, vamos ver aqui a letra E. Olha, vocês têm as duas equações. A primeira, o centro é 1, 2, raio 2. A segunda, o centro, menos 6, menos 3 e raio 4. Calculando a distância entre esses centros, eu tenho raiz de 7,4, que é aproximadamente 8,6. Somando os raios dá 6. Perceba que a distância
de 8,6 é mais do que 6. Quando isso acontece, a distância entre os centros ela é maior do que a soma dos raios. Quando isso acontece, a distância entre os centros é um valor maior do que a soma dos raios. Consequentemente, eu vou ter, sabe o que, galera? Circunferência disjuntas exteriores. Seria num gráfico isso aqui, circunferências externas, tá? Quando elas são aqui, ó. Quando a distância é maior, quando a distância é maior do que a soma dos raios. Primeiro caso aqui, circunferências externas, disjuntas externas. E o sistema, se eu igualasse, fizesse uma equação igual a outra, não teria solução. Tanto quando elas são disjuntas externas, quanto quando elas são disjuntas internas. Tanto para disjuntas externas, como para disjuntas internas. Se a gente igualar as equações, a gente não encontra solução. Ok, galera? Espero que eu tenha contribuído. Lembre-se sempre, vocês vão precisar do centro e dos raios. Calcula a distância entre os centros e soma os raios e faz a diferença entre eles. E aí você vai ver que relação é que existe. Se é igual, se é menor. E baseado nisso você vai determinar se ela é externa, se ela é disjunta interna, se ela é disjunta externa, se ela é tangente, se ela é tangente interna ou tangente externa, ou ainda se ela é secante. Ok, galera? Um grande abraço, até a próxima. Espero que tenha contribuído para vocês. Fiquem com Deus.